Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo de muita salvação, de muita colheita, muita gente sendo salva, se entregando a Jesus. Eu não tenho dúvida de que Ele está voltando. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, eu quero continuar, e na verdade eu quero falar sobre isso durante esse mês, sobre paternidade. Mas hoje, nessa série Paternidade, eu quero falar com você sobre perdido dentro de casa. Eu quero começar a ler do versículo 1, para você entender o contexto. Aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem se aproximava de Jesus? Publicanos, que eram cobradores de impostos, pecadores. E murmuravam os fariseus, que eram uma seita, uma religião muito radical. E os escribas, que eram os doutores da lei. E dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, me dá a minha parte dos meus bens que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Agora preste atenção no versículo 25 a seguir. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou:
Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou. Diga comigo, e ele se indignou. E não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondendo ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, a passagem, eu vou me deter mais na parábola do filho pródigo e deixo as outras duas para o final, para a conclusão. Um homem, essa é uma parábola de um homem bom, um bom pai, que tinha 2 filhos perdidos. Um deles, o mais jovem, disse para o pai: me dá a herança, eu quero a minha herança. E o pai deu a herança, e ele foi para uma terra distante, e nessa terra distante, ele acabou com tudo. Nos jogos, na prostituição, nas bebidas, nas orgias, e veio uma grande fome, e ao vir a fome, ele não tinha o que comer, não tinha como trabalhar, já não tinha mais dinheiro. Então ele foi trabalhar cuidando de porcos. E para um judeu, cuidar de porco é uma coisa muito pesada. Não é fácil. Para eles não é fácil por causa da lei. Mas o fato foi que ele caiu em si. E disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque nem o mais inferior dos trabalhadores do meu pai tem uma vida dessa. Todos eles vivem muito bem. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E ele ensaiou um discurso. Ele disse assim: eu voltarei para a casa do meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus servos, dos teus trabalhadores. E assim ele o faz. Quando ele chega próximo da casa do pai, o pai o avista, e o pai sai correndo ao encontro dele, e dá um abraço, e chama os empregados, e diz: matem um bezerro, coloquem uma sandália nos pés do meu filho, coloque roupa no meu filho, coloque um anel, coloque sandálias nos seus pés, e vamos fazer uma festa, e vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto, e agora ele reviveu. Então começa uma grande festa na casa, mas o filho mais velho não estava lá, ele estava trabalhando. E quando ele se aproxima da casa, ele ouve as músicas, ele vê as danças, ele não entende o que está acontecendo. Ele diz: mas como? Talvez fosse uma segunda-feira, uma terça-feira, quarta-feira, sei lá, um dia de semana. Mas como assim? Festa hoje? Então ele chama um dos empregados: o que está acontecendo? E aí o empregado diz: o teu irmão voltou para casa, e o teu pai ficou tão feliz com a volta dele e vê-lo com saúde, que mandou fazer uma festa para ele. E quando o empregado está explicando para ele o que está acontecendo, o pai o vê. E o pai então vai ao encontro do filho mais velho e diz: meu filho, seu irmão voltou, vamos entrar. E ele diz: como assim? Como é que você mata um bezerro para o meu irmão? Apesar de tudo que ele fez, eu estou há tantos anos com o senhor, eu trabalho, eu estou aqui o tempo todo, o senhor nunca matou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos? E o pai então, de fora da casa, diga comigo, de fora da casa, o pai diz: vamos entrar, esse teu irmão estava morto e agora reviveu. E aí termina a parábola. Semana passada eu preguei sobre o filho pródigo, nós aprendemos muito, mas hoje eu quero falar sobre o irmão do filho pródigo. E o meu tema é perdido dentro de casa. Enquanto o filho pródigo estava perdido na rua, o irmão mais velho estava perdido, porém, dentro de casa. Essa parábola, o pai é Deus.
representa Deus, um pai amoroso. E os filhos dele representam eu e você. Essa passagem é muito interessante, porque a história poderia acabar justamente quando o filho mais novo volta para casa. E aí o pai o recebeu e colocou um anel no dedo e colocou sandálias nos pés e fez uma grande festa. E aí nós vamos nos alegrar. E acabou a parábola. Jesus poderia ter parado ali, mas não. Ele continua contando a história do comportamento do filho mais velho. Enquanto o filho mais novo estava perdido fora, o irmão estava perdido do lado de dentro da casa. O que estava perdido de fora representa as pessoas que estão lá fora, no mundo, sem Jesus. E os que estão perdidos de dentro representa eu e você, gente que está dentro da casa, mas pode estar perdido. É sobre nós, é sobre a igreja, é sobre aqueles que frequentam os cultos, que ouvem a palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele se irrita quando ele vê a festa. O problema do irmão do pródigo não foi a volta do irmão para casa, mas foram os presentes, a festa que o pai fez para o seu irmão. Aquilo o irritou, e o texto diz que ele ficou irritado com aquilo. Sabe, eu aprendo que existem pessoas que caminham comigo, pessoas que caminham com você, que são suas amigas, são seus amigos, na sua tristeza, na sua dor, eles choram com você, eles lutam com você, eles oram com você para você vencer, eles querem o seu bem, você está sofrendo, você está aflito, e eles estão ali na sua tristeza com você, mas quando você vence, e quando a alegria vem, a felicidade vem, você alcança o sucesso naquilo que você tanto sofreu, sabe o que essas pessoas fazem? Elas desaparecem da sua vida. Elas não sabem caminhar com quem está feliz. Não que elas te odeiem, mas elas odeiam a felicidade. Elas são inimigas da alegria, elas são inimigas da felicidade. É o tipo de gente que está com você enquanto você está abatido, caído e prostrado. Mas quando você se ergue, se levanta e prospera, eles te abandonam. É incrível. Porque a gente sempre fala de gente que não, o verdadeiro amigo é aquele que está com você nos momentos difíceis. Não aqueles que estão nos momentos bons. Não, o verdadeiro amigo, ele está com você nos momentos difíceis e nos momentos bons. Tem gente que só chega no momento bom. Mas tem gente que só está com você quando as coisas estão ruins. Quando você está sofrendo. E ali elas estão ali, emprestando o ombro delas, chorando, glória a Deus por isso. Mas o problema é que quando você melhora, elas desaparecem. Porque elas não suportam alegria, elas não suportam felicidade. O problema não está em você, o problema está nelas. Por quê? Porque essas pessoas fizeram do vitimismo, fizeram da sua dor um estilo de vida. Pastor, mas tem gente assim? É claro que tem. Imagine uma família disfuncional. Uma família complicada, brigada, uma família em que um é contra o outro, o pai quer matar o filho quer matar o pai, uma confusão, e de repente a mãe adoece. E quando a mãe adoece, todo mundo junto em volta da mãe. O pai faz amizade com o filho, restaura o relacionamento deles, o filho volta a ser amigo do pai, quem não conversava um com o outro passa a conversar, e de repente a família se une em torno de uma doença, ok? Em torno de uma doença. Você acha que essa pessoa que ficou doente, ela vai querer ser curada? Porque inconscientemente, a doença dela, o que faz com a família? Une. Então esse é o tipo de gente que faz da dor um estilo de vida. E tem gente que ama sofrer, tem gente que ama passar por dificuldade difícil, tem gente que ama doença. Não, às vezes eu passo perto de pessoas que assim ficam competindo. Ó, fulano, eu estou doente, não, eu estou tão doente. Eu estou muito mais que você.
Não, mas eu estou mais. Eles começam a disputar quem está mais doente. Não, é igual tem gente que fala, não, eu sou muito pobre, não, eu sou mais pobre que você. Aí eles começam a discutir e competir para ver qual dos dois é o mais pobre. Você conhece gente assim? Ou eu estou falando coisa que não existe? Então tem pessoas que fizeram da dor, que fizeram do sofrimento um estilo de vida. E esse tipo de gente, quando vê outra pessoa sofrendo, ela se identifica com ela e abraça e chora e nós vamos para a guerra, eu estou com você, mas quando o outro sai daquela miséria e sobe, aí ele afasta dele. Ah, fulano ficou, depois que melhorou, ficou muito metido. Não é. O problema não é o outro que ficou metido, o problema é você que não consegue se alegrar com a alegria do outro, que não consegue ficar feliz. Mas eu também percebo nesse moço uma ferida de narcisismo na vida dele. Enquanto o filho pródigo era tomado de uma ferida de insignificância, de insuficiência, porque eu não presto para nada nessa casa, eu sou um zero à esquerda, meu pai, minha mãe, para eles tanto faz eu estar vivo como estar morto, para mim não faz diferença nenhuma para eles. Ele tinha esse espírito de insignificância, e aí ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu vou sair de casa porque eu não faço falta aqui. Enquanto ele tinha uma ferida de insignificância, o outro tinha uma ferida de narcisismo. O mais velho era narcisista. E nada incomoda mais uma pessoa narcisista do que uma celebração que não é para ele. Pastor, o que é esse negócio de narcisista? Deixa eu te explicar o que é narcisista. Narcisista é uma pessoa com uma visão, eu poderia dizer assim, uma visão exagerada da sua própria importância. É o tipo de gente que precisa constantemente de ser admirada. É o tipo de gente que vai num velório, ele quer ser mais importante, chamar mais atenção do que o defunto. E no casamento ele quer ser mais importante do que a noiva. Você conhece gente assim? Então, o narcisista, na cabeça dele, o mundo gira em torno dele. E quando aquele filho mais velho vê uma festa que não era para quem? Para ele se irrita, ele fica nervoso, ele fica furioso. Por quê? Porque ele não era o centro da atenção. E pessoas com a ferida do narcisismo, ela não permite as pessoas comemorar qualquer coisa que elas não são o centro da atenção. Sabe onde é que elas dão piti? É piti? Uma gíria? Sabe quando é que elas dão BO? Sabe quando é que elas dão um showzinho delas? Observe aí. Data de aniversário que não é delas. Elas estragam o aniversário. Natal, que vai reunir a família. Elas conseguem aprontar alguma coisa para estragar o Natal da família. O que mais? Virada de ano. Elas desqualificam. Se você foi bem sucedido e se você cresceu na sua vida profissional, elas dão um jeito de desqualificar o seu sucesso, de desvalorizar as suas conquistas. Por quê? Porque elas precisam ser o centro. E quando elas não são o centro, então elas se irritam, elas tentam estragar a festa dos outros. É o chamado desmancha, roda e desmancha prazer. E aquele moço, ele tinha essa ferida. Ele não entendeu que não era sobre regras. Ele levava uma vida com o pai sobre regras. Eu faço isso, mereço isso. Eu faço aquilo, mereço aquilo. Mas não é assim que Deus quer se relacionar conosco. Sabe, as pessoas que ainda não entenderam o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo puro e simples, as pessoas que estão de fora, elas têm uma visão distorcida. Elas pensam que a vida cristã é sobre regras, é sobre lei. Tanto é que quando alguém conversa com a gente, aí fala assim, você é de qual lei, hein? Já te perguntaram isso? Você é de outra lei, não é? Acho que não se usa mais essa expressão, mas antigamente falava assim. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, a gente não tem relação com Deus. A gente tem regras.
Eu faço isso, Deus tem que me dar aquilo. Eu faço aquilo, Deus tem que me dar aquilo. Sabe, e isso não é bom. Porque Deus não é um Deus de religião, e eu torno a repetir isso. A Bíblia não é sobre religião, a Bíblia é sobre relação, a Bíblia é sobre relacionamento. Quando Adão e Eva pecaram, que eles comeram do fruto que não deveriam comer, o texto de Gênesis capítulo 3, verso 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Olha só o que Deus diz para Adão. Deus sabia que ele tinha pecado, mas a pergunta não foi: você comeu da árvore que eu te falei, né? Não. A primeira pergunta que Deus fez foi: qual? Qual foi a pergunta? Aonde está você? Essa é uma pergunta de relacionamento. Aonde você está? Aonde você está? Deus sabia que ele tinha pecado, mas para Deus, mais importante não é o pecado, é o relacionamento. Deus está mais preocupado com o relacionamento do que com o pecado, porque o que transforma é a relação e não a acusação. Repita comigo: o que transforma é a relação e não a acusação. Tudo está ruim na sua vida, é porque o seu relacionamento com Deus está ruim. Seu casamento está ruim, suas finanças estão ruins, suas emoções estão ruins. Você resolve isso na sua relação com Deus, no seu relacionamento com Ele, na sua proximidade com Ele. Você não mata a carne crucificando a carne. Tem gente que fala: eu vou fazer penitência, eu vou ficar tantos meses sem comer isso, eu vou ficar tanto tempo sem fazer aquilo, eu quero mortificar a minha carne. Em alguns países do mundo, em determinadas religiões, vocês já devem ter visto isso na televisão, eles pegam um chicote e começam a se chicotear e a se machucar, se automutilar, em nome de um sacrifício para matar as vontades carnais. Enquanto que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo está dizendo que a única maneira de eu matar a minha carne não é me abster, mas é me encher do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, quanto mais forte for o seu relacionamento com Deus, mais força você terá diante das tentações, mais força você terá diante do pecado. Paulo está dizendo que é uma luta entre a carne e o Espírito. Uma vez eu ouvi um índio falar uma coisa muito interessante. Um índio africano, ele se converteu a Cristo, e ele foi pregar, e ele pregou sobre o corpo e a alma, o corpo e o espírito, a batalha. E ele então, na sua linguagem indígena, ele disse: 2 leões habitam dentro de nós, um leão chamado carne, um leão chamado espírito, e esses 2 leões, eles lutam ferozmente, um para devorar o outro. E aí um índio levanta a mão e diz: posso fazer uma pergunta? Ele diz: tudo bem. Eles estavam numa tribo, e o índio perguntou para aquele índio que estava pregando: no final, qual dos 2 que vence? O leão da carne ou o leão do espírito? E o pregador respondeu: aquele a quem você mais fortalecer, aquele a quem você mais alimentar. Se você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com louvores, participando da célula, estando dentro de um pequeno grupo, porque você não almoça só nos domingos, não é só vir aqui receber uma palavra. Nós temos células que estudam uma palavra. Por exemplo, agora nós estamos terminando um estudo na carta de Paulo aos Filipenses, um estudo poderoso, como nós estamos aprendendo em Filipenses. Então você precisa conhecer, você precisa alimentar o seu espírito para que você consiga vencer a carne. Não é sobre religião, é sobre relação.
E infelizmente, tanto nas igrejas quanto nas famílias, nós vemos o contrário. Há mais acusação do que relacionamento. Quantos de nós, ao invés de nos relacionarmos, nós optamos por acusar, por apontar o dedo, por agredir, sabe? E você falar para uma pessoa que ela está errada, ela está cansada de saber que ela está errada. E muitos não conseguem sair daquele buraco. Por quê? Porque elas não estão esperando alguém que aponte o dedo, mas alguém que estenda a mão. Não é sobre acusação, é sobre relação. Eu já dei esse testemunho aqui e estou sentindo no meu espírito de falar novamente. Eu tenho 3 filhos. E lá em casa é uma escadinha, né? A diferença de um com o outro é de 1 ano de idade, depois vem a outra que a caçula com 2 anos de diferença. Mas aos 15 anos de idade da minha filha, a Raquel, nós entramos num conflito violento. Pensa numa casa que perdeu a alegria, foi lá em casa. Ela dando aquelas crises de adolescente, e eu, pastor, me achando no direito. Opa, como que as pessoas vão me ver? Porque eu acho que não tem nada pior para um pai que é pastor ter um filho fora dos caminhos do Senhor. Deve ser muito triste. Graças a meu bom Deus, os meus 3 cresceram na palavra, caminharam na palavra e têm vida com Deus. Mas não é mérito meu, é mérito do Senhor isso. E da mãe, que sempre esteve junto ali, ministrando, porque, infelizmente, em alguns aspectos da minha vida, eu fui um pai ausente. Com muitas viagens, eu não tinha a maturidade e a cabeça que eu tenho hoje. Eu não tinha, infelizmente. Mas Deus foi tão bom que consegui conduzir assim ainda meus filhos nos caminhos do Senhor. Mas aos 15 anos de idade, ela estava bem rebeldinha. E eu começava a confrontá-la. E a Romilda dizia para mim, não é desse jeito, você não vai ganhá-la. E aí começou a namorar. Aí eu fui para o Paulo Brito, falei, Paulo, você passou por isso, me dá uns conselhos. Aí o Paulo foi me consolar. Cadê ele? Está aí, Paulo? O Paulo foi me consolar. Não, pastor, isso aí é o seguinte, a vida é assim, porque antigamente você era consumidor, agora você é fornecedor. Eu quase bati no Paulo. Aí ele me deu um abraço, falou, não é desse jeito não, estou brincando com você. Mas eu fui orar e o Espírito Santo falou comigo, se você não mudar o seu comportamento, você vai perder sua filha. Aquele dia eu chorei muito. E Deus falou comigo claramente, vós que sois fortes, suportai os mais fracos. E nessa relação, quem é o forte? É você ou ela? Sou eu? Eu sou o forte, eu sou o pai. Então você precisa suportá-la. Aquele dia a chave virou na minha mente. A chave virou. Porque a minha conversa com ela era só cobrança de escola, cobrança de notas na aula, cobrança de frequência na igreja, cobrança para ajudar a mãe, era só cobrança. E a minha chave virou naquele dia. Eu me lembro que eu cheguei um dia em casa, Romilda, Melino, Jonatas não estavam, não tinha ninguém, eu estava na cozinha sentado e ela chegou. E quando ela chegou, eu disse, Raquel, tudo bem? Bom, era desse jeito. E foi para o quarto. Não tinha diálogo, não tinha conversa. Ela ia para o quarto, se trancava no quarto. E eu falava, eu estou precisando de conversar com você, o que você quer? Dá para falar daí? Olha como é que o relacionamento, talvez você se identifica. O relacionamento chegou. Aí eu falei, eu preciso de conversar com você. Ela falou assim, o que você quer? Eu falei, dá para você abrir a porta? Ela abriu. Eu falei, não, é porque eu estou precisando de alguém para me ajudar. Sua mãe não está aqui, seus irmãos não estão aqui. O que você quer? Não, você vai ali comigo, você vai entrar no carro ali, a gente vai ali, é jogo rápido. Não demora não? Não demora não. Ela entrou no carro comigo. E eu lembro que aqui em Formiga tinha uma sorveteria chamada Palácio dos Sorvetes. Ficar perto da escola normal. Cheguei ali,
Parei o carro de fora dessa sorveteria, desci. E ela falou, onde é que você vai? Eu falei, aqui na sorveteria. Ah, mas por que você não me falou? Eu falei, não, porque eu preciso de você. Eu preciso de você para quê? Preciso de mim para quê? Não, me ajudar a tomar um sorvete. Aí ela desceu do carro, sentou, e nós começamos a conversar. Eu não fiz uma cobrança de nota de escola. Eu não fiz uma cobrança de igreja. Eu não fiz uma cobrança de nada. Eu comecei a conversar com ela, sabe aqueles assuntos nada a ver, aleatório. E aí comecei a conversar aí, e ela foi se abrindo. Depois eu comecei a conversar com ela em casa sobre outras coisas. E aí eu entendi que não era com acusação, mas era com relação. Que não era sobre apontar um dedo, mas era sobre estender a mão. Hoje, eu tenho tanto orgulho dela, tanto, na mulher que ela se tornou. Outro dia aqui, no Empresários, ela veio aqui dar uma palestra, e eu ficava olhando para ela e me lembrando daquele dia, passava aquele filme na minha cabeça, porque se eu não viro a chave, eu tinha perdido tudo. E talvez você está vivendo um relacionamento assim dentro de casa, com um dos seus filhos. No caso aqui da parábola, não era o pai, mas era o filho que vivia um relacionamento de regras. Regras sobre regras, regras sobre regras. Eu faço isso para você, eu faço aquilo, isso. Sabe, não é por aí. Os dois estavam perdidos. O filho pródigo perdido na rua e o irmão mais velho perdido dentro de casa. O fato de você não ter levado uma vida errada como pródigo, porque às vezes o irmão que não foi para a rua, o irmão que ficou dentro de casa, o irmão do pródigo, talvez ele se achava melhor. E ele disse isso com o pai: eu nunca fiz o que meu irmão fez. Eu nunca gastei a sua herança, eu nunca me prostituí, eu nunca fiz isso. Sabe, mas aí é que mora o perigo. Porque enquanto o pródigo estava perdido na rua, o irmão estava perdido dentro de casa. O fato de você não ter levado uma vida errada como a do pródigo, com prostituição, com bebidas, com drogas, isso não te faz melhor do que ele. Porque às vezes você se acha tão honesto, tão certo, tão santo, que você peca julgando os outros, estendendo as mãos, estendendo o dedo para os outros. O filho pródigo, ele estava distante de casa, mas mesmo distante de casa, ele sabia que dentro da casa ele tinha um pai. Enquanto que o filho mais velho, que estava dentro da casa do pai, não se relacionava com o pai como pai, mas sim como um patrão, como um chefe. E aí você precisamos nos atentar para isso. O fato de você estar dentro da igreja não quer dizer que você é melhor do que os que estão lá fora. Porque até dentro da igreja nós precisamos selecionar as nossas amizades. Assim como em todos os lugares existem pessoas boas e existem pessoas más, na igreja também não é diferente. Existem pessoas que levam uma vida com Deus muito séria, mas existem muitos hipócritas também. Que aqui dentro é de um jeito e dentro de casa é outro. Foi Jesus quem nos falou sobre o trigo e sobre o joio. E ao falar sobre isso, eu percebo uma coisa interessante, que você atrai aquilo que você é. Joio anda com joio e trigo anda com trigo. Minha mãe dizia, na sua simplicidade, um gambá cheira o outro. Você atrai aquilo que você é. Sabe, aquele filho estava perdido dentro de casa, e não existe um lugar tão fácil, e a casa, no caso, simboliza a igreja. Não existe um lugar tão fácil para você perder Jesus do que dentro da igreja. Eu vou ler uma passagem do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2. José e Maria, aquele casal abençoado, os pais de Jesus, eles foram até Jerusalém, levaram o menino Jesus para a cerimônia do Bar Mitzvah, que é o filho da promessa, que é a passagem, que é o rito que celebra a vida da infância para a vida adulta, porque no judaísmo não existe adolescente. Existe crianças e homens. E quando você completa uma certa idade,
você deixa de ser criança e passa a ser homem. Então não existe adolescência, existe criança e homem. E eles levam Jesus ali. Olha o que o texto diz. Quando ele completou 12 anos, subiram à festa de acordo com o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para a casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam por um dia, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, o encontraram no templo, assentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Imagina você que é pai e mãe, seu filho de 12 anos some por 3 dias. Você fica desesperado. E foi assim. Maria e José perderam Jesus. Mas onde é que eles perderam Jesus? Na onde? No templo. Diga comigo, no templo. Não tem um lugar tão fácil de se perder Jesus quanto no templo. Quando você começa a olhar para as pessoas, quando você vem para cá, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas, quando você está de olho na veste das pessoas, no que as pessoas estão vestindo, no que as pessoas estão fazendo, enquanto que o centro, o foco deveria ser a sua adoração no momento de louvor e os seus ouvidos no momento da palavra. Eu e você precisamos estar atentos quanto a isso. Porque quanto as pessoas que mais choram, as pessoas que mais se acham imperfeitas, as pessoas que mais se acham pecadoras, as pessoas que mais confessam seus pecados, são as que mais perto de Deus estão. Por mais perto, quanto mais perto da luz você estiver, mais os seus defeitos você verá, e não os defeitos dos outros. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele diz, ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Pedro, quando viu Jesus operar o milagre da multiplicação dos peixes ali, ele disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Paulo aos Romanos, ele disse, miserável homem que eu sou. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você enxerga os seus pecados, mais você enxerga os seus defeitos. E quanto mais longe, quanto mais distante de Deus você estiver, menos pecador você se acha e mais defeito você coloca nas pessoas e nos lugares que você vai. Aquele irmão veio cheio de acusações. Ele veio cheio de acusações. Esse meu irmão, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Aliás, ele nem chama de meu irmão, ele diz esse teu filho, né? Ele veio cheio de acusações, porque pessoas que muito acusam precisam se olhar no espelho. Porque às vezes a acusação é um mecanismo de defesa. Muitas vezes a acusação é um mecanismo de defesa que a pessoa usa para proteger os seus sentimentos inconscientes, e naquele caso, a falta de relação com o pai, a rejeição, era o que estava em jogo ali na boca daquele rapaz. E ali eu vejo 2 gatilhos interessantes naquele comportamento. O primeiro está no versículo 30, quando ele vai falar do seu irmão, e ele disse, eu estava sempre aqui, e veio este teu filho. Ele não disse este meu irmão, mas ele disse este teu filho. Isso é um gatilho. Ele não conseguia chamar o próprio irmão de irmão. Ele não foi ao pai. Primeiro, ele foi ao empregado. Versículo 26 diz que ele viu a festa, e ao ver a festa, ao invés de sentar com o pai e dizer, pai, o que está acontecendo? Não, ele foi aos empregados. E perguntou para os empregados o que estava acontecendo. E eles disseram, olha, o teu irmão que voltou para casa, teu pai fez uma festa. A pergunta é, por que ele não foi no pai? Porque pessoas com feridas abertas na paternidade, elas não conseguem conversar diretamente com o pai. Elas têm bloqueio com todo tipo de figura paterna, com todo tipo de figura que é uma autoridade sobre ela. Pessoas com bloqueios com o pai é o tipo de gente que não consegue conversar com você olhando nos seus olhos. Elas conversam com você olhando para baixo
olhando para o lado, olhando para cima, mas ela não olha nos teus olhos. E aquele moço, ele tinha um bloqueio. Então ele foi conversar com os empregados, ao invés de conversar com o pai. E sem perceber, isso vai para a vida lá fora. Porque pessoas que têm bloqueios com o pai, elas fazem como o irmão do pródigo. Ao invés de ir no pai, sabe o que elas fazem? Elas vão em pessoas para conversar com o pai. E quando eu falo pai, eu me refiro a tudo aquilo que simboliza uma autoridade na pessoa. Se é numa sala de aula, conversa com o professor, você tem mais moral com ele do que eu. Você conhece gente assim? Conversa com o patrão, porque você tem mais moral. Você é mais chegado do patrão do que eu. Conversa com o gerente para mim, porque você tem mais... Eles gostam mais de você. Na igreja, conversa com um líder de célula, porque você tem mais amizade com ele. Fala com o pastor para mim, que você é mais próximo dele. Tudo que é uma autoridade, você tem bloqueio de chegar para conversar. E o problema é que isso também se espiritualiza. Porque na vida espiritual, quem tem bloqueio com o pai não é diferente. Tem muita gente caminhando no evangelho, dentro da igreja, ouvindo pregação, e ao invés de buscar a Deus, fica correndo atrás de homem para receber profecia e revelação. Não se relaciona com Deus. Aí eu faço uma crítica aos evangélicos e aos católicos. Aos evangélicos, ao invés de se relacionar com Deus, eles correm atrás de pastores. E os católicos, ao invés de se relacionar com Deus, correm atrás de santo. Por que você vai pedir para o pastor se você tem relacionamento com Deus? Uma coisa é você pedir, pastor, me ajude em oração. Mas outra coisa é você vir até a mim pensando que eu sou Deus, que eu vou resolver os seus problemas. Por que você vai ao santo se você pode ir direto ao Pai? Ele é o seu Pai. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porquanto há o quê? Um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Mas se você tem bloqueio com o Pai, você vai ficar o tempo todo, a vida inteira, correndo atrás de entidades ou pessoas para se relacionar no seu lugar. E o segundo gatilho, ele deveria ter dito, este meu irmão, mas ele não disse, ele disse, este teu filho. Sabe aquele moço? Aparentemente ele até sabia ser filho, porque ele nunca saiu de casa, ele nunca se prostituiu, ele nunca caiu na farra, na prostituição. Ele sabia ser filho, mas ele não sabia ser irmão. Tanto é que quando o irmão chega, ele diz, esse teu filho. Talvez isso explica porque o pródigo saiu da casa do pai. Porque a gente, quando lê essa parábola, fala, mas como que um filho pode sair da casa de um pai tão bom? Talvez o problema dele não fosse com o pai, mas fosse com o irmão. Com o irmão. Ele não conseguia se relacionar com o irmão. Não dava certo. Se o relacionamento com o irmão não era bom, por que não ficar? Já que o relacionamento com o pai era excelente, o pai era maravilhoso. É que eu e você, quando temos que tomar uma decisão de ficar ou sair, de entrar ou não, nós cometemos um erro de focar naquilo que é negativo e não naquilo que é positivo. E talvez se alguém perguntasse, mas por que você saiu da casa do seu pai? Seu pai é um homem tão bom, tão bom, tão bom, que ele te deu herança. É porque eu já não suportava mais o meu irmão. Meu irmão não gosta de mim. Talvez é assim que a gente se comporte. Talvez é assim que a gente lide no relacionamento. Eu não vou mais naquela festa. Por que você não vai na festa? Porque tem gente lá que não gosta de mim. Porque eu não vou mais na formatura. Por que você não vai na formatura? A pessoa gosta tanto de você. Não, porque fulano também vai e ele não gosta de mim. Eu não vou lá na igreja. Por que você não vai na igreja? Não, porque lá tem uma pessoa que não gosta de mim. Sabe, esse é o problema. É que quem gosta da gente, a gente põe lá embaixo. E quem não gosta da gente, a gente põe lá em cima.
Eu não deixo de ir nos lugares por causa das pessoas que não gostam de mim. Eu vou nos lugares por causa das pessoas que gostam de mim. E eu te garanto, a maioria gosta de você. A maioria te admira. Você é importante para essas pessoas. Mas por causa de um ou outro, você põe tudo, simplesmente tudo a perder. A parábola, ela não tem fim. Você já percebeu? Jesus, ele não termina a parábola. Parece que Jesus esqueceu de contar o final. Porque o filho chega, o pai faz a festa, o irmão vem, acha ruim, o pai sai para fora de casa e o pai fica tentando convencer o irmão mais velho a entrar. E aí a parábola acaba. Vocês se deram conta disso? Ela termina. Não tem um resultado. Será que o rapaz entrou? Será que não? Como é que foi? Jesus esqueceu de contar o final. Ele não conta o final. Porque a parábola termina com o filho mais velho lá de fora, cheio de ira, não quis entrar, e o seu pai saiu e insistindo com ele para ver se ele entrava para dentro de casa. Preste atenção nisso. Jesus não esqueceu de contar o final. Ele fez isso de propósito. E por duas razões. Lembra que a gente começou lá no início, no versículo 1? É uma trilogia. Jesus contou 3 parábolas, mas como é que tudo começou? Lá no versículo 1, Jesus estava na casa de publicanos e pecadores, comendo com eles. E os escribas e fariseus passam, veem aquilo e dizem: ah lá, Jesus está comendo com publicanos, comendo com pecadores. Jesus ouve, desce e vai ao encontro deles. E diz: ei, posso te contar 3 histórias? Pode. Na porta da casa. Jesus então começa a contar a história para eles na porta da casa. Diga comigo, na porta da casa. Da casa de quem? Dos pecadores e publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos. E Jesus conta a história para eles. Olha, um homem tinha 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, uma se perdeu. O homem deixou as 99 e foi em busca da que se perdeu. E houve grande alegria por aquela ovelha que ele achou. Mais alegria pela que se perdeu do que pelas 99 que se perdeu foi encontrado do que pelas 99 que ficaram. E havia uma mulher que recebeu lá as dracmas. E essa mulher perdeu a dracma. Dracma era uma moeda, um dinheiro, um valor, uma moeda grega. E essa mulher, então, acendeu a luz, a candeia, varreu a casa, encontrou a dracma e ficou tão alegre que chamou as vizinhas para comemorar com ela. Mas não fica só nessas 2 histórias, deixa eu contar mais uma. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu a herança para o pai deu, e ele foi gastar numa terra longínqua, e lá ele acabou com tudo e ficou numa situação muito difícil. E esse filho mais novo voltou para casa. E quando o filho mais novo, ele volta para casa, o mais velho fica sabendo que havia uma festa de recepção para o filho mais novo. O mais velho então chega na porta da casa, não entra, e o pai vai para a porta da casa, e ali o pai tenta convencer aqueles filho mais velho de entrar na casa para celebrar a vinda do filho mais novo. Presta atenção nisso. Uma ovelha, quando se perde, ela tem consciência que está perdida. E a ovelha se perde do lado de fora. Mas a dracma é uma moeda, e moeda não tem consciência. E a dracma foi perdida do lado de dentro. Já na parábola, Jesus contou de pessoas que estão perdidas do lado de fora e pessoas que estão perdidas do lado de dentro. E Jesus, então, ele termina de contar a parábola de uma forma incrível, dizendo que o pai estava na porta tentando convencer o filho mais velho a entrar. Você pegou?
Aonde Jesus estava? Aonde Jesus estava? Fazendo o quê? Tentando convencer aqueles que se achavam santos demais a entrar e a comer com aqueles que haviam se perdido e agora foi salvo. Uau! É por isso que ela não termina. Mas o que me chama a atenção é que a gente quer um resultado. E o resultado, ele não aparece. E a segunda razão porque ele não mostra o resultado, o desfecho, é porque, para Deus, o mais importante, nem sempre é o resultado, mas é o processo. É o processo. Ele não fala de um resultado final, porque o foco é o processo. Nem sempre a vida é sobre o resultado que você quer ter. Nem sempre você vai alcançar aquilo que você desejou. Nem sempre você vai conseguir aquilo que é uma meta sua. Nem sempre você vai conseguir realizar o seu sonho. Mas o que importa não é se o sonho foi realizado, nem sempre, ou se o objetivo foi alcançado, nem sempre. Muitas vezes o que importa não é o resultado, é o processo. Em quem eu me tornei quando eu estava tentando alcançar aquele resultado. Talvez você veio para cá hoje frustrado, porque você não conseguiu determinados resultados que você queria ter na vida. Você não alcançou, você não conquistou. Mas a pergunta que eu te faço é: olha o processo. O quanto você aprendeu. Pastor, apanhei demais, mas você aprendeu. Pastor, sofri demais. Você se tornou uma pessoa mais madura. Talvez você se frustra pelo resultado, mas eu vim aqui hoje te dizer: olha para o processo, que você vai ver Deus no processo da sua vida. Vamos